Palmeiras mira meio campo e a contratação pode acabar acontecendo. Verdão divulga déficit de 124 milhões, mas o que isso efetivamente quer dizer? Bomba por Flaco Lopes chama a atenção de torcida alviverde. A punição do STJD por Maurício revela mais do que você pensa e novidade importante por Barbosa. Fala família Palmeiras 90+, hoje sim, mais leve, mais saudável, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez e obrigado. Menos de 700 inscritos pra gente bater a meta de 40 mil apaixonados pelo Palmeiras e vai ser maravilhoso. Família, vamos começar o vídeo de hoje trazendo uma informação muito importante do boletim médico do Palmeiras. Então, Paulinho, Kelvin, Gustavo Gomes e Bruno Fux seguem como ausências e presenças no departamento médico do Palmeiras, tá? Até o momento, sem grandes novidades. Entretanto, o Paulinho, que era aquele jogador que a gente precisava confirmar a informação, tô confirmando agora para vocês, ficará de molho por pelo menos aí 3 semanas, tá? Notícia não muito positiva, e como aqui a gente só quer energia bacana, só quer positividade, deixa eu começar te esclarecendo a respeito do suposto déficit de 124 milhões, que tá cheio de flamenguista falando aí que o Palmeiras tá falido. Gente, calma, tá? Não cai nessa, eu vou te explicar de uma maneira bem resumida. O Palmeiras apresenta, né, até o 6º mês do ano, um déficit de 124 milhões de reais. E para pessoas desinformadas, isso parece estar dando a entender que o Palmeiras está realmente numa situação financeira ruim. Calma, não tem nada a ver. Esse déficit, ele é 100% opção do Palmeiras, tá? Acho que é a forma mais fácil de eu explicar isso. Por quê? O Palmeiras tinha estipulado no seu plano ter vendido jogadores para cobrir essas despesas. Não houve um acréscimo de despesas na receita do Palmeiras, né, nos dados financeiros do Palmeiras. Fluxo de caixa e vida vegetativa do Palmeiras estão excepcionais, tá? Haja vista a DRE apresentada. O grande ponto aí é o seguinte: o Palmeiras evitou vender jogadores titulares e estava prevista uma venda nessa casa, nessa ordem de 120 milhões, para que o Palmeiras mantivesse ali o 0-0 durante o ano. Isso não quer dizer que o Palmeiras não tem dinheiro, fica claro para vocês? Porque boa parte das dívidas que o Palmeiras tem são parceladas. Então o Palmeiras tem condição de arrecadar esse caixa, quitar as dívidas e seguir no 0-0 tranquilamente. Até porque, além dessa questão de arrecadação e despesas, o Palmeiras tem montante de dinheiro guardado, tá? Então fica tranquilo, não é nenhum tipo de problema com o Palmeiras. Entretanto, com tudo isso posto, o Palmeiras terá sim que vender jogadores. E aí eu falo até uma pergunta pra você aqui. Por exemplo, se o Palmeiras vender o Maurício, que estava cotado por 128 milhões de reais, pronto, já quita essa bagaça aí e fica tudo no 0-0. Então assim, gente, não cai nessa pilha da galera. Eu vi muita gente falando isso hoje, que o Palmeiras está sem dinheiro. Não. Palmeiras não é um clube que está financeiramente como por exemplo, o Flamengo, que está à disposição deles gastar 40 milhões de euros e investir numa contratação. Não é assim. Mas o Palmeiras tem capital de giro, tem ativos valiosos no mercado, que são os próprios jogadores, e tem muita condição de conseguir arrecadar grana com as metas em campeonatos. Por exemplo, o campeão da Copa do Brasil leva para casa 90 milhões de reais. Tem a Libertadores e o Brasileirão também que pagam prêmios para o clube. E além de tudo isso, ainda tem a arrecadação por bilheteria, sócio-avante. Relaxa, tá? Uma cria da academia que o Palmeiras negociar nessa janela empata o jogo. Família, seguindo o nosso giro de notícias aqui, vamos falar da suposta punição que o Maurício levou do STJD por conta de toda aquela história da suposta cotovelada, enfim, aquele blá blá blá. O STJD, vocês já devem estar sabendo, aplicou uma pena de advertência. O que é advertência? Vejam, não é que ele foi inocentado, eles aplicaram uma pena. A pena de advertência nada mais é do que strike 1, hein, já tô te avisando, não faz de novo, né? E aí fica uma dúvida, por que diabos eles aceitaram uma denúncia da corregedoria bizarra dessa? E por que motivo eles deram essa advertência? Será que a pressão que canais como o nosso, tantos outros do Palmeiras e a imprensa de maneira geral fez, será que essa pressão ela realmente escalou até um ponto em que de fato o STJD falou, não, aqui vai dar ruim se a gente seguir? Será que foi isso?
Será que não havia jurisprudência? Ou seja, não haviam decisões judiciais passadas similares ao caso do Maurício em que houve punição? Eu fico mais com essa segunda questão. Não havia, e eu torno a dizer isso aqui, zero ações em que, de fato, o jogador deu uma cotovelada, ou sem querer deu a cotovelada, ou foi proposital, enfim, e que o jogador foi punido. Não haviam casos. Então, assim, não tem como eles terem jurisprudência para poder falar, eu estou me espelhando neste caso aqui. Zero. E além de tudo isso, com toda a pressão que foi feita, a gente conseguiu colocar o Palmeiras de volta no mapa da sobriedade jurídica, podemos dizer assim, com todo respeito, né, aos magistrados, mas, cara, não fazia sentido nenhum, né? Deixa a sua opinião nos comentários porque é muito importante pra gente. Sobre o déficit do Palmeiras, o Palmeiras precisa realmente vender agora algum jogador ou vamos esperar até o final do ano? Lembra que o balanço fecha em dezembro. E sobre o Maurício, tá feliz? Maurício tá à disposição do Palmeiras para enfrentar o Internacional na próxima partida do Brasileirão. Importante a gente ressaltar. Aliás, quem não está à disposição na próxima partida do Palmeiras, né, além do grupo que a gente já falou, é o Barbosa, tá? Barbosa não viajou com o grupo para Cuiabá, grupo que vai enfrentar o Fortaleza pelo jogo de volta, né, a segunda rodada das oitavas de final da Copa do Brasil, e o Palmeiras vai ter um jogo duro. No vídeo de amanhã, vai sair às 14 horas, eu espero você lá, vamos trazer informações de escalação, informações de como o Palmeiras deve jogar e tudo o que você precisa saber para essa partida. Porque agora você já sabe, é hora do nosso mercado da bola e eu estou extremamente feliz, tá? Muito feliz de verdade, porque o Palmeiras conseguiu alinhar com o Flaco Lopes as bases para uma renovação contratual. E o mais interessante de tudo, tá? Para quem tava falando que era loucura, o Flaco Lopes pediu para renovar. Pois é, imagina só você receber propostas ou pelo menos sondagens de Atlético de Madrid, Fenerbahçe, de repente um Spartak Moscou, dentre outros clubes, e você falar, não quero ouvir. Eu tô feliz aonde eu tô. Maravilhoso. Eu acho que o Flaco Lopes tem tudo para se tornar um ídolo com a camisa do Palmeiras e não vai demorar muito tempo. Futebol e bola no pé ele já mostrou que tem. Condição física, ele foi treinado e melhorou em muito a sua condição e a sua performance. Tecnicamente, um bom jogador. Fisicamente, um jogador muito bom. E se a gente for analisar mentalmente, um dos poucos jogadores do elenco que tem uma humildade... Poucos jogadores não, né? Muitos deles são humildes, né? Mas um jogador cuja humildade prevalece, né? Jogador simples, nunca foi na imprensa para querer cantar vantagem, para pedir posição. Mesmo quando fazia um gol atrás do outro, soube segurar seu espacinho no banco de reserva e brigar por seu espaço, por sua condição em campo. Jogador de verdade, daqueles que a gente via antigamente. E eu espero que o Flaco Lopes encontre no Palmeiras, literalmente, paz. E que o Palmeiras encontre no Flaco Lopes um atacante fazedor de gols, que é o que a gente precisa. Aliás, hoje nós vamos falar ainda nesse vídeo mais pra frente sobre essa questão da ansiedade. De novo, porque esse tipo de assunto ele tem que ser reverberado. A gente volta para falar disso daqui a pouco. Informação pelo Alan. Boa informação, inclusive. Alan não sai do Palmeiras, cravado, tá? Então, o Palmeiras não vai negociar o Alan. Você já sabe, né? A única possibilidade de negociação é se o Verdão receber aquela proposta absurda, que eu não acho que vai receber, tá? Num primeiro momento, Palmeiras, Alan, acerto. Alan fica e o Palmeiras vai poder usufruir de um talento raro. Uma qualidade técnica daquelas que a gente não vê por aí. Para mim, no meu entender, o melhor driblador da liga. No meu entender. Não há um jogador com a capacidade de drible e de criatividade que o Alan tem. E isso supera demais, né? Tudo que a gente pode receber de proposta nessa temporada pelo jogador. 300 milhões de reais é muita coisa, Palmeiras? Com certeza. Mas... e para achar um driblador com essa capacidade? Quanto tempo o Palmeiras vai levar? Um menino humilde, que saiba ouvir do técnico Abel Ferreira o que tem que melhorar, sem eguinho, sem frescura, que sente no banco de reservas, que marque quando precisa. Quanto tempo o Palmeiras vai ficar para encontrar um jogador desse?
Na minha opinião, vale tudo pela Libertadores e o Brasileirão desse ano. Palmeiras tem que manter o elenco forte, firme, focado nas vitórias e principalmente, objetivamente, né? O Palmeiras precisa ganhar esses campeonatos esse ano, porque a partir de dezembro para janeiro a coisa pode mudar e muito. O Palmeiras perde, entre aspas, Leila Pereira em 2027 e não sabemos quem vem por aí. Não sabemos qual vai ser a política aplicada e, mais importante do que tudo isso, não sabemos quais jogadores serão negociados. Então até lá que o Palmeiras nos dê muitas alegrias. Eu separei aqui também, gente, um jogador que o Palmeiras estava piruando, né? Tava pesquisando a respeito dele durante a temporada, a última janela de transferências, e que tem números fantásticos, tá? Então eu quero que você venha comigo para o nosso SofaScore. Estamos falando do Evander, e para quem não conhece o jogador, ele é um meio-campo revelado pelo Vasco, que atua agora no Cincinnati, lá na MLS. Eu sei, quando a gente fala de Liga Americana dá um peso no coração, né? Rafael Navarro, Facundo Torres, Mikael, jogadores que o Palmeiras apostou de uma liga alternativa e que quando vieram, não deu certo. Entretanto, o Evander me parece ter um perfil diferenciado. O seu valor de mercado gira na casa de 17, 20 milhões de euros, nós estamos falando aí de 100, 110 milhões de reais. Mas o que mais me chamou a atenção, para ser honesto, é o seguinte: na atual temporada, em 17 jogos, são 11 gols, não me entendeu errado, e 10 assistências. Ele tem 27 participações em gol em 17 jogos. A média do cara tá absurdamente alta. E isso é, no mínimo, um índice que chama atenção. O atleta joga particularmente ali numa função de meia armador, mas pleiteando mais a meia esquerda, né? É um atleta que finaliza muito bem de fora da área, mas que tem essa característica de jogar centralizado quando o clube precisa, né? Eu sei, ó, para você ter uma noção, uma média de 8 km corridos por partida. No Brasil, a média de quilometragem percorrida por partida gira na casa de 11, ou seja, é um jogo mais dinâmico, né? 11 quilômetros percorrido numa partida no Brasil contra 8 na MLS. MLS é um jogo mais cadenciado, então dá pro jogador respirar, dá pro jogador, ele sabe que ele não vai precisar correr tanto, né? Entretanto, os números chamam a atenção e a gente precisa falar. Então ele tem uma média de 4 finalizações por partida, número absurdo, né? E a gente tem uma média aqui de ações com a bola de 60. Para um meia armador, 60 ações com a bola é muita coisa, tá? É coisa demais, porque é um jogador que faz o time rodar de acordo com como ele quer, um maestro, né? Quando ele quer que o time acelere, quando ele quer que o time freie as jogadas e trabalhe a bola pingando. Então assim, baita jogador, ótimos números, tá? Um acerto de 84% nos passes, bem relevante, tá? Para um jogador que atua no terço final também. E batedor de pênalti, né? Nessa temporada já foram 3 pênaltis, converteu os 3. Característica importante nos dias de hoje. Tá, Henrique, e o que tem de objetivo no Evander aqui? Tem o seguinte: o Palmeiras está trabalhando de perto os scouts e está tentando começar uma conversa. Se vai rolar ou não a negociação, não sabemos. Mas ó, só para você ter noção, em 2024, enquanto ele jogava pelo Portland Timbers, foram 32 jogos com 15 gols e 18 assistências. Ou seja, uma participação em gol por jogo. Em 2025, foram 39, né? 39 participações em 43 jogos. Absurdo também, números muito altos. Quase uma participação por jogo. E agora são 22 em 20 jogos no total na temporada, né? Porque ele jogou outro campeonato, então totalizaram 20 jogos. Também mais de uma participação em gol por jogo. Analisando as médias dele na temporada, médias altíssimas, velho. Não tenho o que falar. Jogador que já jogou no Midtjylland também, né, da Dinamarca. Então assim, é um jogador que chegaria para jogar 100%? Não sabemos. Precisaria ser testado. Entretanto, é um jogador que tem números muito diferentes do Rafael Navarro, muito diferentes do Facundo. Me interessa. Te interessaria testar essa oportunidade, esse jogador? Eu acho que para mim faria sentido. O Palmeiras não avançou em nada ainda e pode ser que não avance, mas a pauta tá no ar. E família, vamos chegar aqui nos nossos minutinhos finais. É aquele recado que eu passo só para você que tá aqui agora. Você que gosta do nosso trabalho e que não entrou só pelo hype da notícia, que gosta de ouvir a gente falar e que pediu nos comentários, a gente viu o número de gente falando a respeito dessa questão da ansiedade, né?
Como é importante a gente falar disso. Hoje tem muita gente lutando em silêncio, tá? E eu sou mais um desses aí, quietinho, lutando contra uma doença que é algo avassalador, que destrói a gente por dentro. Mas existem, graças ao bom Deus, ferramentas para a gente ir lidando com isso. E é claro, para qualquer tratativa que você for fazer nessa área, busque um profissional, né? Mas eu posso falar para você qual é a minha experiência de vida, o que eu vivi e o que foi a virada de chave na minha vida. Desde pequeno, sempre muito ansioso com tudo, né? A gente foi aprendendo a ter a informação à disposição em tempo recorde, né? Então hoje, se eu tenho uma dúvida, eu consulto uma inteligência artificial que me traz o resultado da minha questão em segundos. E aí eu posso conversar com ela sobre qualquer assunto. A informação está disponível na minha mão. Só que junto disso, há um malefício. Quando você tem as coisas tão fáceis assim, tão simples assim, há diversas questões que começam a entrar em fervidão, né? Você começa a ferver na sua cabeça. E você tem dificuldade para lidar com todas essas informações juntas. Não é fácil. Entretanto, há ferramentas que eu utilizei e que eu recomendo você utilizar mais uma vez, tá? A primeira delas é, obviamente, com o auxílio de um profissional, consulte o profissional, para ver se você pode começar uma atividade física. Eu vi e fiquei muito feliz que muita gente comentou aqui, Henrique, eu ouvi teu conselho, eu comecei com uma atividade física, me ajudou. Isso me fez, cara, ficar muito feliz. Só que assim, eu falo para você procurar um profissional, porque se de repente você tiver algum probleminha cardíaco, alguma coisa pequena, se você for no profissional antes, fizer um exame de sangue, cara, simples, coisa simples, né? Você vai saber se você pode ou não e vai começar com tranquilidade. A atividade física é hoje, tá? O padrão ouro de cura para esse tipo de doença mental, ansiedade, depressão, é óbvio, associada à medicação em alguns casos que o profissional vai te dizer. No meu caso, o que o Henrique faz, né? Então vocês sabem, falo muito aqui de fé, né? Não estou falando de religião nenhuma, estou falando de fé, né? Sempre o apoio da família e atividade física. E recentemente eu percebi uma outra ferramenta fantástica que está à nossa disposição e de graça: natureza. Caminhar 10 minutinhos na terra, olhar um pouquinho a paisagem, se desconectar um pouquinho desse excesso de informação e exagero, faz a gente voltar às nossas origens, né? Quase como na infância. E isso faz com que a gente consiga dar o peso certo que as coisas têm. Dessa forma, a gente consegue enxergar a vida de uma maneira mais leve. E com leveza, serenidade e foco, a gente chega mais longe. Esse é o meu recado e conselho para você. Atividade física, sempre com o apoio de um profissional. E passe num profissional antes de iniciar, é muito importante, tá? Conexão com a natureza, fé, sempre, sempre em qualquer circunstância. E a galera do bem do seu lado. Eu sou privilegiado, porque eu tenho uma galera maravilhosa nessa comunidade que está sempre 100% conectada comigo. Então para mim é até mais fácil. Forte abraço para você, palmeirense. Tamo junto. Avante palestra. Fui. E segue o líder, tá? Que ele ainda é verde. Fui.